O meu computador da era Cretácea foi pro beleléu. Ultimamente parece que tem gente dançando no cemitério pra poder atrasar meu lado. Eu vou largar minha casa e pra ficar no jacaré. Eu vou largar minha casa e pra ficar no jacaré. Porque, gente, é tanta coisa ruim que anda acontecendo que eu não tô entendendo. Eu tô gripada. Meu computador foi pro lixo, apesar de que ele era muito antigo, né? Ia qualquer hora. Mas já que estamos falando do meu bendito computador antigo, vamos de história. Mas antes disso, deixa o like, se inscreve no canal pra poder estar me ajudando aqui, né, gente? Porque aí eu tô gripada, minha voz tá péssima, não que ela fosse boa antes, né? Mas vamos ajudar. Quando eu tava na 8ª série, meu pai tinha acabado de colocar uma internet de verdade em casa. Porque, gente, eu sou muito antiga, tá? Eu sou muito velha. Na época que eu tinha internet, era aquela de pendrive. Não sei se era um pendrive. Era um trem que você conectava, que parecia um pendrive, que você conectava no computador, sei lá, no celular, no tablet, era o que eu tinha na época. Não, mentira, eu tinha o tablet e tinha o computador, que é o tal motivo desse vídeo, agora eu tô lembrando. E eu já tinha um computador, eu tinha um computador desde a 6ª série, que é o computador do tema desse vídeo, pra vocês verem o quão antigo ele era, gente. E assim que meu pai colocou a internet, a primeira coisa que eu fiz, como qualquer criança normal da época, foi procurar jogo pra jogar. Minha melhor amiga da época jogava um jogo, e aí sim foi a minha perdição, porque, gente, para pra pensar, tudo muito novo pra minha mente. Eu sempre fui assim, uma criança muito, não é muito careta, né? Porque não tem como ser careta sendo criança, mas eu fui criada muito em casa, eu não era uma criança de sair muito, de conhecer muitas coisas, sabe? Eu vivia muito protegida ali no mundo dos meus pais. E para quem não sabe, esse jogo, ele é como se fosse uma realidade virtual. Você cria seu avatar e dentro dele tem comunidade. Você monta um RPG, você faz o que quiser ou fica só conversando. E aí você pensa, uma criança começa a jogar um jogo desse, aonde que você conversa com várias pessoas do mundo todo. Para quem vivia assim só em casa, não tinha tantos amigos na época, é um mundo muito grande, gente, é uma coisa muito nova pra mente. E nisso eu fui ficando cada vez mais viciada nesse jogo. Gente, era papo de ficar assim horas no computador, e através disso eu fui ficando assim cada vez mais afastada dos meus amigos que eu tinha na época e tendo menos contato com as pessoas na real. Na escola, em vez de eu estar vivendo o que as outras pessoas estavam vivendo, eu não tava, porque eu comecei a faltar muito, eu me distanciei muito e eu participava de um projeto na escola, na parte da manhã, que era assim, várias oficinas, então eu ficava na escola o dia todo. Eu comecei a faltar, eu simplesmente faltava, porque como eu passava muito tempo na internet, eu meio que acabei ficando um pouco depressiva na época, porque eu comecei a entrar em comunidades, em coisas que não era pra minha idade, sabe? Uma fase assim muito depressiva, de coisas muito obscuras, gente, muito pesada pra uma mente nova. E na verdade pesado pra qualquer mente, né? Porque, gente, não recomendo. Aí você fala, ai, Nicole, a sua mãe deixava. Gente, não, minha mãe não sabia que eu faltava tanto assim. E chegou no final do ano, disseram pra mim que eu não tinha condições de passar, que eu tinha faltado muito, eu não tinha nota, e eu percebi o buraco que eu tinha me enfiado. Gente, eu fiquei desesperada. Eu tentei fazer todos os trabalhos possíveis que podia para me passar, mas não passei, não tinha como eu passar, gente, eu não tinha presença na escola. E aí o que que acontece? A minha mãe não sabia disso. Quando a minha mãe descobriu que eu não tinha passado, aí começou a me entrar o desespero. Quando chegou janeiro, que ela foi lá na escola e eu fui com ela, que ela pegou o meu boletim, ela viu que eu não tinha passado, que eu reprovei. E, gente, ali começou. A minha mãe, ela é muito nervosa, só que na hora ela não falou nada comigo, nada. Ela entregou o boletim na minha mão e não falou nada. E aí a gente foi embora da escola, só que ao invés da minha mãe fazer o caminho que a gente fazia normalmente para ir para casa,
a gente deu uma volta por cima da escola para uma outra rua. E eu tava sem entender nada, sabe? Tipo, eu tava quieta, ela tava quieta, tava maior silêncio. E nessa rua de cima tinha uma igreja. Minha mãe já frequentava uma outra igreja e eu não entendi. Na verdade, entendi sim. Eu acho que ela decidiu entrar naquela igreja para Deus tirar a vontade que ela tava de me sacudir ali fora. Então a gente entrou pra igreja e tava tendo culto, o pessoal tava cantando, a gente ficou lá no fundo e não sei o que me aconteceu. Eu acho que eu tava tão desesperada, sabe, tão em choque que eu comecei a chorar. Eu tava chorando por causa do que eu tinha repetido, gente, eu tinha reprovado e a minha mãe tava falando comigo, eu tava desesperada, eu peguei e comecei a chorar. E nisso veio uma mulher, eu acho que ela era missionária. Ela viu eu chorando, ela pensou que eu tava com alguma coisa. Gente, eu tenho... Sabe por que eu estou assim? Que eu tô doida. Gente, eu não sei. Ela pegou e me levou pro meio da igreja. Agora você imagina a cena. Eu chorando, porque repeti de série e a mulher pensou outra coisa. E ela me levou pro meio da igreja. Tipo, fizeram um círculo em volta de mim. E começaram a rezar, começaram a orar pra mim ali. O pastor com o microfone. Gente do céu. Na hora eu parei de chorar. Porque eu falei, não é possível que isso tá acontecendo. Foi uma situação tão engraçada, mas tão engraçada, que assim, na época eu não achei tanta graça não, mas quando eu olho pra trás hoje em dia, eu acho muito engraçado. Gente, foi uma cena muito caótica, sabe? Todo o envolvimento disso foi muito caótico. Eu fiquei sem ir pra escola por causa de uma porcaria de um jogo, repeti de série, a minha mãe não sabia. Inclusive, nessa situação toda, minha mãe tava lá atrás. Acho que tinha uma outra mulher também falando com ela, orando pra ela, não lembro. Depois a gente foi pra casa, por incrível que pareça, ela não me deu uma surra. Ela simplesmente falou que eu ia ter as consequências disso no futuro. E é isso, gente. Foi assim que o povo achou que eu tava endemoniada, sendo que na verdade eu só tinha repetido de série. E até o próximo vídeo.